Isso. Bom, então, todos que estão participando do evento, professora, eu sou a professora Nailde, que entrei em contato com a senhora, através, né, eu conheci a senhora através do professor Ariel, que estava agora há pouco aqui, e é um prazer para a gente ter a senhora hoje nesse evento, né? Então, me sinto, assim, lisonjeada por estar no evento, conseguir trazer alguém de tão longe. Então, eu espero que todos que estejam aqui aproveitem esse momento e a professora vai palestrar e, enquanto isso, vocês podem fazer as perguntas, né, da palestra no chat. Nós temos os relatores que estarão anotando e passando para a gente, ao final da palestra, fazer as perguntas para a professora. Bom, o que eu queria colocar aqui é a professora, né, a palestrante de hoje é a professora doutora Márcia Cristina Bernardes Barbosa, e o título da palestra dela é Mulheres na Ciência, uma verdade inconveniente. A professora Márcia possui graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Tem experiência na área de física, com ênfase em física da matéria condensada, atuando principalmente em água e no uso de suas anomalias para processos físicos e biológicos. Pelo estudo das anomalias da água, ganhou o Prêmio L'Oréal Unesco de Mulheres nas Ciências e o Prêmio Cláudia em Ciência, ambos no ano de 2013. Em paralelo, atua em questões de gênero, pelo qual ganhou a medalha Nicholson American Society, né, Society, em 2009. Por sua atuação pela pós-graduação, ganhou o prêmio Anísio Teixeira CAPES em 2016 e por seu trabalho em prol da ciência, recebeu, no ano de 2018, da Presidência da República, a medalha do Mérito Científico como comendadora. Atualmente atua como diretora da Academia Brasileira de Ciências. Professora Márcia, a palavra é da senhora. Oi, eu queria dar... Deixa eu ver se eu consigo fazer... Ixi, perdi a... Espero que vocês estejam começando a ver minha tela. Eu vou tentar colocar em... Estão vendo a minha tela cheia? Sim, estamos vendo. Então, deixa eu começar com uma confissão. Eu adoro ciência. E a razão por que eu adoro ciência é porque ciência tem um método. O método científico que a gente ouve agora o tempo todo falar durante a pandemia. Pois é, eu também tenho um método para olhar tudo. Desde de manhã eu já acordo, eu já me coloco no meu método e eu vou olhando as coisas do meu dia a dia com esse método. Eu chamo o método dos 4 Es, porque são 4 palavras que começam com a letra E. E hoje eu vou convidar vocês a olhar essa questão de mulheres na ciência, utilizando também esse método dos 4 Es. E a primeira palavra que inicia com a letra E é evidências. E aí eu mostro para vocês essa foto de uma conferência física de Solvay de 1927. Notem nessa foto que são todos homens, brancos, do hemisfério norte, só uma Marie Curie sentadinha ali na fila da frente. Ah, e nossa, todo mundo gosta com preto nessa foto aí, né? Aí vocês vão dizer, ai, Márcia, mas isso é 1927, o mundo mudou. Pois essa é a foto de 2011. E para ajudar vocês, eu assinalei as 2 mulheres na sala. De novo, homens, brancos, do hemisfério norte. E gostam de um pretinho básico. Isso é só para vocês entenderem que na área de física, que é a área onde eu trabalho, nós temos uma situação realmente de um número pequeno de mulheres. Para entender isso, há 20 anos atrás, a União Internacional de Físicos criou um grupo que analisou essa questão. O que a gente descobriu? A gente descobriu que no mundo, as mulheres são 22% a 23% na graduação, são 18% no doutorado e são cerca de 13% como profissionais. 13% como profissionais. Aí vocês vão pensar, nossa, como os físicos são horrorosos. Mas se eu olhar todas as áreas de ciência, até aquelas áreas que todo mundo diz, só tem mulher na medicina. Todas as áreas de ciência, nós vamos ver que as mulheres são já 50% na universidade. No entanto, e a vida é cheia de nos entantos, são só 30% como pesquisadoras. Em algum momento nesse fluxo de vida, as mulheres desaparecem.
Para entender esse fenômeno, o que move esse fenômeno, onde é que são os empecilhos, os obstáculos para as mulheres, uma estudante minha, chamada Roberta Areias, fez um doutorado, em que ela olhou 8 milhões de dados. E o que Roberta descobriu? Ela descobriu que na graduação, hoje no Brasil, no mestrado e no doutorado, as mulheres já são 50%. Mas à medida que avança na carreira, à medida que o cargo fica menos técnico e mais político, o percentual de mulheres aqui ilustrado em azul decai. E o percentual de homens, obviamente, aumenta. Se hoje olharmos a Academia Brasileira de Ciências, para quem não sabe, a Academia Brasileira de Ciências é o equivalente à Academia Brasileira de Letras, só que sem o chá. Então, a Academia Brasileira de Ciências tem 16% de mulheres. Não igualmente distribuídas. Vocês vão ver que em certas áreas já são 25% de mulheres. Mas em outras, são muito, muito poucas mulheres. Ai, Márcia, mas não tem mulher na academia por causa da maternidade. Só para tentar entender como se dá esse desaparecimento das mulheres, nós olhamos 3 momentos das vidas das mulheres pesquisadoras. O momento ali em vermelho é quando elas entram no sistema e são bolsistas de produtividade e pesquisa. O segundo momento, em laranja claro, é quando elas são o topo da carreira como bolsistas. E em laranja escuro é quando elas estão na academia. E vocês percebem que quanto mais sobe, o percentual de mulheres decresce. É uma espécie de efeito tesoura, do efeito tesoura, do efeito tesouro. Um decaimento que não pode ser explicado só pela maternidade. Porque cá entre nós, por favor, não contem para ninguém, mas as bolsistas do CNPq, quando passam para a Academia Brasileira de Ciências, não tem mais idade para ter filhos. Portanto, a maternidade não explica. Meio que tem idade para ter netos. Então, não é isso que explica. Mas eu vou para o mundo corporativo. O mundo corporativo é igualitário. Pois esse gráfico mostra o mundo corporativo brasileiro. Sim, as mulheres já são 50% no mercado de trabalho. Não, elas não chegam no topo. Elas são 14% como executivos, 4% como CEOs e 3% como conselheiros de empresas. Sim, nós temos um problema também no mundo corporativo. Ai, Márcia, mas por que tu quer tanto mulher na ciência? Por que tu quer tanto mulher no topo das empresas? Que chatice, as mulheres não querem ir para esses lugares. Bem, eu poderia dizer que eu quero mais diversidade, mais mulheres, mais negros, mais indígenas, em qualquer posição, por uma questão de direitos humanos e democracia. Mas eu sou física, físicos não entendem nem de direitos humanos, nem de democracia. Então, o meu olhar vai trazer uma terceira razão. E a terceira razão é a eficiência. Uma consultoria internacional chamada McKinsey olhou as 500 maiores empresas do mundo. Não sei se vocês sabem, mas elas gostam de se chamar as 500. Pois bem, essa consultoria ordenou essas 500 empresas por diversidade. E ora o que a McKinsey descobriu? Descobriu que as empresas com mais diversidade, no quartil superior de diversidade, ganhavam mais dinheiro do que as que tinham menos diversidade. Diversidade significa dinheiro. Portanto, significa eficiência. Mas por que será que diversidade é tão importante, Márcia? É só uma palavra da moda. Pois é, estudos de psicologia mostram alguns ingredientes porque a diversidade é tão eficiente, é tão importante. Um primeiro estudo mostra que quando tu entras num ambiente diverso, de pessoas diferentes de ti, tu te esforça mais. Tu te tornas mais inteligente quando tá no meio de pessoas que são distintas, porque tu te esforças. Outra coisa que um outro estudo mostrou é que quando tu tem pessoas que pensam de uma maneira distinta, tu desenvolve uma coisa chamada inteligência coletiva, que não é a soma do que cada um sabe, é sim uma combinação dos conhecimentos que gera mais conhecimento. Mas para isso funcionar, precisa de um ingrediente mágico. E esse ingrediente mágico é saber ouvir. É dar lugar de fala para as pessoas. Todos podem falar. E nós escutamos todas as pessoas. Ai, Márcia, mas isso não tem nada a ver com ciência. Isso parece coisa de mundo de negócios. Pois é, um estudo deste ano, mostrou
que, olhando as teses de doutorado nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, que as teses com mais diversidade eram as que tinham inovação mais disruptiva. O que é inovação disruptiva? Inovação disruptiva é aquela que dá origem a patentes que são imediatamente utilizadas. Diversidade gera, igualmente, inovação na ciência. Mas como é que eu vou conseguir essa tal de diversidade, Márcia? E aí vem meu terceiro E. Equidade. Mas a gente trata todo mundo igual aqui. Para entrar tem vestibular, tem as mesmas regras, todo mundo tem que obedecer as mesmas regras. A gente tem igualdade. Igualdade não é equidade. Para tentar ilustrar a diferença entre igualdade e equidade, tem esse cartunzinho aí. Vocês veem que se eu tenho igualdade, no final do dia eu vou ter colhido uma maçã. E só uma pessoa estará alimentada. Se eu tiver equidade, se eu tiver medidas compensatórias que apoiem as pessoas a chegar aonde elas têm potencial para chegar, eu vou ter colhido 3 maçãs. E cada pessoa estará alimentada. Mas como é que eu construo essa coisa complicada que é a equidade? A primeira coisa que eu tenho que fazer é destruir mitos. Na verdade, em ciência, é isso que a gente faz. A gente vem fazendo isso desde a antiguidade, quando a gente teve que destruir o mito da Terra plana. Aliás, a gente continua tendo que destruir esse mito. Mas os mitos que a gente precisa destruir para poder criar a equidade são os estereótipos, a noção de que não existe preconceito, a noção de que mulheres não têm ambição, que mulheres não dão para a ciência e que, é uma questão de tempo, Márcia, tudo vai se arrumar. Vamos olhar cada um desses estereótipos. Esse cartoon ilustrou o primeiro artigo que eu escrevi sobre mulheres na ciência há 20 anos atrás. Não fui eu que desenhei, eu nem sabia que ia ilustrar e escolheram essa ilustração. Vocês notam a quantidade de estereótipos que esse cartoon carrega? É a mulher trabalhando em ciência, cuidando do bebê, cozinhando e lavando roupa. E cá entre nós, não sabe lavar roupa, né? Porque quem é que estende o varal em cima da panela? Márcia, mas isso foi 20 anos atrás. O mundo mudou. Esse cartoon abaixo, colorido, foi feito esse ano na revista Nature, ilustrando também um artigo sobre mulheres na ciência. Vocês notam que o que mudou foi a tela plana do computador e o bebê que agora ganhou um bercinho. Mas a coitada da mulher, inclusive, ganhou um ferro de passar roupa. Quem é que usa ferro de passar roupa? E, novamente, o cartunista não tem ideia de como se trabalha em casa. Porque quem é que coloca uma CPU do lado de um fogão e um ferro de passar roupa em cima da máquina de lavar roupa? Céus! Mas vocês vão dizer, isso aí é cartoon, é só uma brincadeirinha. Para tentar entender se o cartoon ele representa algo que realmente está na cabeça das pessoas, uma aluna minha chamada Mayara Alves fez uma pesquisa com seus estudantes do ensino fundamental. Pediu, desenhe um cientista. E o que essas crianças desenharam? Eles desenharam homens com os cabelos loucos, com arma na parede cheia de coisas e perigos e explosivos. Essa é a visão que as crianças têm de ciência. Isso é estereótipo. Márcia, mas é que não tem preconceito. Esse estereótipo é só uma brincadeirinha. Para entender se existe ou não preconceito, foi feito um estudo nos Estados Unidos com 200 crianças. Chamaram as crianças de 5 anos de idade e contaram a história de uma pessoa inteligente. No final, perguntaram, é homem ou é mulher? Metade disse que era homem, metade disse que era mulher. Mas depois fizeram o mesmo teste com crianças de 7 anos de idade. E aí, meninos e meninas disseram que a pessoa inteligente era um homem. Depois pegaram esse mesmo grupo e disseram, ali na frente da sala tem um joguinho para pessoas inteligentes. Lá no fundo da sala tem um joguinho para pessoas esforçadas. As meninas de 7 anos foram para o joguinho das esforçadas. Aos 7 anos de idade, as meninas já entenderam que seu lugar na sociedade não é ser brilhante, não é ser chefe, não é ser CEO, é ser esforçada. Bem, mas passa, né, Márcia? Cresce, passa, aprende, amadurece. Pois é, foi feito um teste em que escreveram um currículo de um assistente de laboratório e mandaram para pesquisadores avaliarem este currículo de assistente de laboratório. Só que fizeram um truque com os pesquisadores. Em metade dos currículos colocaram o nome de John e na outra metade Jennifer.
mas era o mesmo currículo. Essa é a diferença das avaliações entre John e Jennifer. O John era mais competente, o John estava mais alto na hierarquia de poder ser contratado, e os pesquisadores gostariam de ser, sim, mais mentores do John do que da Jennifer. E, por sinal, olha a diferença entre o salário do John, em cor escura, e da Jennifer, em cor clara. Mas talvez a pior forma de preconceito é o autopreconceito. Esse foi um outro teste feito com 1.000 estudantes de uma universidade americana na disciplina de Física 1. Ao final da disciplina, passaram um teste para os estudantes perguntando quanto eles tinham aprendido desses diferentes tópicos que eram aprendidos em Física 1. E no eixo vertical está a nota que esses estudantes se deram, e no eixo horizontal a nota que, na verdade, esses estudantes ganharam. Vocês percebem que a menina que tirou A acha que entendeu tanto de Física 1 quanto o menino que tirou B acha que entendeu? Mas fica pior. Eles acompanharam os mesmos estudantes na disciplina de Física 2. E agora, a menina que tirou A acha que entendeu tanto de Física 2 quanto o menino que tirou C. Até o final do curso, a autoestima dessa menina vai estar tão baixa que ela possivelmente vai desistir da física. Ai, mas é que as mulheres não têm ambição, por isso que elas não sobem, Márcia. É falta de ambição, se acomoda numa posição que dá para cuidar dos filhos, fazer yoga, ir no shopping, etc. Foi feito um estudo com 200.000 pessoas, em que testam qual o nível de ambição das pessoas. No começo da carreira, esse estudo percebe que homens e mulheres têm o mesmo nível de ambição. 10 anos depois do começo da carreira, a ambição das mulheres despenca. Mas por que despenca? Eu vou confessar para vocês que primeiro eu pensei que ela despencasse por causa dos filhos, né? 10 anos depois, tem filhos é uma atrapalhação. Eu sou uma mulher sem filhos, sempre acho que filhos é uma coisa bem complexa. Pois é, não foi por isso que as mulheres dizem ter desistido de sua ambição. Ah, já sei. Desistiram por causa do marido. E nisso eu tenho grande experiência, porque já tive vários maridos. Mas não era por causa dos maridos. Sabem por que as mulheres desistiram? Elas desistiram por causa dos colegas. Os comentários cretinos, as interrupções, o contínuo desestímulo e serem desacreditadas pelos colegas. Colegas, esses representam um grande obstáculo para a ambição das mulheres. Ai, Márcia, mas mulheres não dão para a ciência. Eu costumo olhar minha carreira e eu penso, nossa, por que as pessoas sempre acham que tu tem que dar para a ciência? Eu acho que as mulheres, ao longo do caminho, sobrevivendo à ciência, deram tanto para a ciência, se sacrificaram tanto para a ciência. E deixa eu contar só algumas historinhas para vocês entenderem que grande foi esse sacrifício, que grande tem sido esse sacrifício. A primeira delas é Hipátia de Alexandria. Hipátia vivia em Alexandria, ela era uma filósofa, ela observava o céu com instrumentos que ela mesma construía, ela gozava de uma profunda reputação política também, porque os filósofos e aqueles que observavam o céu tinham um conhecimento sobre estações que eram fundamentais para o desenvolvimento da agricultura local. Aí aconteceu algo de inusitado. Começou a subir ao poder um poder muito conservativo. A Igreja Católica começou a ficar muito forte, e o bispo local, ao ver aquela mulher empoderada, disse, não, Hipátia tem que parar de ter sua escola, tem que parar de ensinar, tem que se casar, ter filho, afinal, meninas de rosa e meninas de azul. E, intimidando Hipátia, disse que ela tinha que desistir da ciência que fazia. Hipátia resistiu. Não só resistiu, como desafiou, dizendo que ele, inclusive, tinha marcado a data da Semana Santa equivocadamente, porque não conhecia a ciência o suficiente. O que esse bispo fez? Esse bispo espalhou que Hipátia era uma bruxa. E Hipátia foi assassinada pela turba enlouquecida dentro de uma igreja local. A história parece triste, mas o exemplo de Hipátia serviu para todos os cientistas ao longo da história entenderem a importância da resiliência pelo conhecimento e pela ciência. Marie Curie, nossa, 2 Nobel, super poderosa. Pois é, a história de Marie Curie é super difícil.
Marie Curie vivia na Polônia, onde mulheres não podiam ir para a universidade, então ela vai para a França. Mas sendo pobre, ela teve que trabalhar para a irmã estudar, e depois a irmã trabalhou para ela estudar. Marie Curie se casa, e até o marido morrer, ela fazia seus experimentos de graça. Ela não tinha emprego na universidade. Ela só ganha emprego porque o marido morre e ela tem que sustentar os 2 filhos. A Academia Francesa de Ciência era tão xenofóbica e machista que nunca deixou Marie Curie entrar. Aliás, quando ela ganhou o 2º Nobel, as notícias na imprensa não eram sobre o Nobel dela. Eles falavam da vida privada da Marie Curie. E vocês achando que revista cara só existisse agora e que fake news era uma novidade. Lise Meitner vivia na Alemanha nazista. Ela trabalhava com Otto Hahn. Os dois compartilhavam inúmeras mensagens sobre física nuclear, que estava se desenvolvendo naquela época. Mas Lise era judia, precisa fugir da Alemanha. Então Otto, com medo dos nazistas, não deixa o nome de Lise em nenhuma de suas publicações, que tinham sido concretizadas nessa colaboração com Lise Meitner. O que acontece? Otto Hahn ganha o prêmio Nobel sozinho. Anos mais tarde, depois da guerra, ele termina reconhecendo que ela tinha feito tudo junto com ele. Aliás, só reconheceu porque ela tinha todas as cartas provando que eles tinham feito tudo juntos. Emmy Noether também vivia na Alemanha nazista e Emmy vai para a universidade quando começam a aceitar mulheres na Alemanha para irem para a universidade. Imaginem, ela é uma colega entre 1000 estudantes da universidade. Emmy se forma e aí ela quer postular um emprego numa universidade como professora. Hilbert, o famoso matemático, defende muito enferronhamente que ela seja aceita como docente. O que acontece? Os colegas da universidade não querem que ela entre. O que nossos estudantes vão sentir em ter uma professora mulher? Mas Hilbert é muito incisivo, gritando no meio de uma reunião de departamento: isso aqui é uma universidade, não é um banheiro para a gente distinguir entre homens e mulheres. Emmy entra na universidade, mas logo depois precisa fugir porque é judia e vai para os Estados Unidos. Não errei a foto. Essa é Heidi Lamar, estrela de Hollywood, que nas horas vagas dentro do seu trailer tinha livros de eletrônica. Ela era também uma inventora. E ela que criou, durante a Segunda Guerra, a comunicação sem fio. Sim, essa ideia que gere todo o Wi-Fi que hoje a gente utiliza foi criada por essa mulher. Infelizmente, quando ela leva essa ideia para a Marinha Americana, a Marinha não utiliza a tecnologia que teria terminado a guerra muito antes, porque mudaria completamente a forma como se enviam torpedos. Eles não querem usar a genialidade de Heidi, de novo dizendo, mas o que nossos soldados vão sentir quando souberem que usa uma arma criada por uma mulher? Nem vou falar dessas 3 mulheres da NASA, porque vocês precisam assistir o filme Estrelas Além do Seu Tempo, ou em inglês Hidden Figures. Foram 3 mulheres que modificaram a maneira como se enxerga a ciência dentro da NASA. Mulheres negras, mulheres casadas, mulheres com filhos. Ai, Márcia, mas isso é uma questão de tempo. Tudo isso história de gente velha. Pois é, esses são dados de 2001 a 2015 do CNPq, mostrando o percentual de bolsistas de produtividade de pesquisa de todas as áreas do conhecimento. Como vocês veem, nós passamos de 32% para 36%. É um avanço muito pequeno. Algo precisa ser feito. Deixa eu falar sobre algumas coisas que já foram feitas no mundo. Esse é o gráfico que mostra o percentual de mulheres com doutorado nos Estados Unidos de 1920 a 2016. Como vocês veem, vinha bem pouquinho, sobe durante a guerra, volta de novo para baixo, mas de repente, na década de 70, começa a mudar o comportamento. O que acontece na década de 70? Um fenômeno que chama-se ação afirmativa. Ação afirmativa é um processo de pensar as relações humanas dentro das instituições. E isso mostra que esse processo funciona. Deixa eu contar algumas coisas que são ações afirmativas hoje feitas no Brasil. Existem empresas como a L'Oréal que anualmente dá um prêmio para mulheres que tenham doutorado nas áreas de ciência.
existe uma consultoria chamada Mulheres 360, que assessora empresas para aumentar o percentual de mulheres. Existe editais de um fundo chamado Fundo Elas, do Unibanco, que apoia grupos de mulheres e meninas na ciência. Como eu contei para vocês, lá no ano de 2000, a gente montou um grupo de trabalho dentro da União Internacional de Física, que é uma espécie de sociedade das sociedades de física do mundo inteiro, para entender o problema. Só que, em vez de fazer um estudo cheio de papéis e folhas e números e gráficos, o que a gente fez foi uma revolução. É sempre mais divertido fazer uma revolução. Nós criamos 65 times de mulheres em todo o mundo na área de física e juntamos essas mulheres num grande evento internacional em Paris, e a partir de então, a cada 3 anos, nos reunimos para compartilhar que políticas conseguimos mudar em nossos países. Aqui no Brasil, o grupo brasileiro, que foi fundado dentro da Sociedade Brasileira de Física, começou a organizar uma série de eventos para reunir as mulheres e construir políticas. Algumas dessas políticas foram as políticas que hoje existem de licença maternidade do CNPq. Internacionalmente, nós estamos trabalhando agora para linkar as mulheres ocidentais, que já conseguiram tantos avanços, com as africanas e as mulheres árabes. E esse ano, em fevereiro, loguinho antes de começar todos os problemas da pandemia no Brasil, nós organizamos um evento no Rio de Janeiro, que juntamos essas mulheres sem fronteiras africanas, sem fronteiras do mundo árabe, com as latino-americanas. Temos, ao longo desse tempo, trabalhado no desenvolvimento de políticas públicas. E a licença maternidade para as bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doutorado e produtividade de pesquisa foi uma luta que conseguimos ganhar. Igualmente, temos há muitos anos, desde o ano de 2002, um grupo de gênero na Sociedade Brasileira de Física que desenha estatísticas, desenha as políticas e discute o tema, e, por sinal, criou um livro que conta a história das mulheres pioneiras na física do Brasil. Mas nada disso funciona, nenhuma política vai funcionar sem o meu quarto E, que é empatia. Empatia é essa capacidade de sair do seu local de fala e se posicionar no lugar de fala do outro ou da outra. A má notícia é que saiu um estudo esse ano que mostra que, ao longo da formação escolar, a empatia dos meninos diminui e a das meninas aumenta. O que significa que aqueles homens que estão lá no topo daquele efeito tesoura, eles já não vão ter empatia nenhuma para construir essas políticas públicas tão importantes. E o que fazer? Nós precisamos resgatar a empatia. Existe um grupo aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamado Meninas na Ciência, que faz isso, que faz atividades com jovens nas escolas, mas também promove a reflexão sobre o que a gente está fazendo de errado, o que a gente faz de errado que não promove a empatia. E uma coisa que elas coletaram foram frases cretinas ditas dos professores em sala de aula, e empastelamos a universidade com essas frases, para as pessoas perceberem quão absurdo é o que acontece às vezes dentro de uma sala de aula e que afasta as meninas da ciência. Também temos usado a arte. Eu e uma colega chamada Carolina Brito, nós temos uma comédia em atos que conta a história de Carlota, uma menina que queria ser cientista desde a infância até a idade adulta. E fazemos esquete da Carlota com a mãe, Carlota com a professora, Carlota com as amigas, esquetes que refletem coisas que realmente aconteceram comigo e com Carlota, e que mostram como a gente ainda tem uma sociedade preconceituosa e misógina, mas fazemos isso com uma comédia, com personagens engraçados, com perucas, o que deixa o ambiente mais leve para a gente criar essa possibilidade da empatia. Para as pessoas entenderem o que é o feminismo, a gente construiu um curso da plataforma Lumina Online chamado Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes. Como esse curso é necessário? Ontem mesmo, trocando correspondência com organizadores de uma conferência da qual eu vou participar sexta-feira, uma das palestrantes convidados, ao ver o título da mesa redonda, que era Feminismo na Ciência, se indignou, dizendo que aquela mesa não tinha lugar num evento de ciência. Então, precisamos, sim, discutir feminismos, porque essa pessoa não sabia o que significa feminismo, que, em curtas palavras, é essa ideia revolucionária de que mulher é gente. Esse curso está aberto para quem quiser assistir lá no portal Lumina da URGS. Mas talvez a discussão mais dolorosa,
a discussão mais profunda e que será a mais difícil de ser feita e que precisamos começar a fazê-la imediatamente, é a discussão sobre o assédio. Fizemos aqui na URGS, no grupo He4She da URGS, um questionário em que perguntávamos sobre 2 temas, assédio moral e assédio sexual. O que nós descobrimos? Que entre docentes, discentes e técnicos administrativos, essas pessoas, cerca de 50% dessas pessoas já sofreram assédio moral e cerca de 10% já sofreu assédio sexual. Gente, isso é muito sério. E a partir desses dados que a gente abriu, e é um estudo bem profundo, nós estamos tentando impulsionar para que dentro da URGS se construam medidas para a gente mudar essa situação. Porque não podemos continuar atuando em instituições que permitem o assédio dentro dos seus muros. Descobrimos também que o assédio tem cor, tem raça e tem sexo. É contra as mulheres, é contra todos os grupos que não são heterossexuais e é contra os negros e as negras. E isso é muito sério. Eu gostaria de deixar aqui o nosso questionário à disposição para qualquer instituição que queira repetir esse estudo, porque isso permite que a gente conheça todas as nossas fraquezas institucionais. Gostaria de sumarizar dizendo que tentei mostrar aqui como é importante a gente ter diversidade, focando especialmente em mulheres na ciência, mostrando evidências, mostrando que uma sociedade diversa é mais eficiente, mostrando que um instrumento importante para construir essa diversidade é a equidade, mas que nada será possível ser construído sem empatia. Eu sei que nós vivemos um momento em que temos uma grave crise planetária, e ela é uma crise da pandemia, ela é uma crise porque vivemos no mundo um processo de aquecimento global, um processo de uma revolução conservadora que tenta colocar de volta as minorias e as mulheres para o local original. É um processo que eu chamo uma forçação de barra do patriarcado escravocrata, e tudo isso às vezes nos desanima. Eu sou do tempo em que nesse país tínhamos uma ditadura. Num tempo em que me custaria muito duro estar falando o que eu falo hoje tão livremente. Mas nós lutamos, nós nos mobilizamos, nós construímos e nós criamos o caminho que tornou esse país uma democracia. As coisas não são dadas, as coisas são construídas e elas vêm com luta. Porque luto, para mim, é verbo. Obrigada.